RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira é um dia bom aí para a dupla Grenal. Importantes jogadores, tanto em Grêmio ou Inter, como voltaram a treinar. Foi o caso do Ramiro e do Everton, o Grêmio que certamente terá todos os seus jogadores à disposição para o primeiro jogo da semifinal. O Internacional envolvido aí, querendo o tetracampeonato brasileiro também, jogadores aí, principalmente seu zagueiro, né? O Moleiro voltou a treinar e o Rossi também, que é uma peça importante do técnico Odair. E aí, hoje, voltaram os treinamentos. Bom, boa notícia aí, porque as últimas têm sido sempre lesões, tem sido aí o grande adversário da dupla Grenal. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Mauri Silva, grande Mauri. Paulo Márcio, grande. Estilo Paulo Brito. Não. Estilo Paulo Brito. Que isso, professor. Mas isso é um elogio? Ronaldo Napoleão, quero saber se vai ter críticas ou não ao Renato Portaluppi. Aguardem. Hein? E João Batista, JB. Bom, você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no nosso YouTube e no Facebook, que você também manda sua mensagem aí, a gente vai fazendo referência às suas mensagens e agora, novamente, com o nosso WhatsApp também, o 998 15 9990, 998 15 9990, você manda sua mensagem aí, ou através da live do nosso Facebook ou pelo WhatsApp. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Já aguardei bastante, o telespectador também aguardou. Tu vai Mas dar. já tem 2 minutos de programa. Tu vem crítica para cima do Renato? Vem? Boa noite. Deixa eu só repetir o WhatsApp aqui pro pessoal, a voz aqui da Consciência está pedindo para eu repetir mais uma vez, então, 998 15 9990, o nosso WhatsApp, você manda a sua mensagem, ou pela live, ou pelo WhatsApp. Sim, porque tu é o maior crítico do Renato. Não sou. É o Garbassi com o D'Alessandro e tu com o Renato. Não, a diferença boa noite aos telespectadores, meus amigos de bancada aqui. Cadu, na realidade é o seguinte, eu faço críticas ao Renato e elogio ao Renato, porque senão fica muito fácil. O Renato, quando ganha, tem os seus méritos e tal, e quando o Grêmio faz uma má partida, ou ele escolhe mal, ou ele dirige mal, nada pode acontecer. Eu observo sempre algumas críticas, às vezes contundentes, durante as jornadas esportivas. Chega na hora dos repórteres perguntarem, é uma molezinha. Tá bom, a crítica então, agora é a imprensa, então. Os culpados são os repórteres, então. Mas são totalmente imunes a qualquer crítica. Não. Bem, mas na realidade é o seguinte, essas cobranças não tinham que acima de tudo da direção. Eu não vou criticar. Se o Renato é caracterizado como ele faz o que ele quer no Grêmio. Não, mas, sabe, Cadu, esse último jogo do Grêmio contra o Palmeiras, perder pro Palmeiras lá, hoje, não é desdouro para qualquer time no Brasil. O Grêmio foi sem 6 titulares, tudo bem. O que nós podemos criticar o Renato, sim, é porque as más escolhas do Renato não foram feitas neste jogo contra o Palmeiras. Quando o Renato escolhe sempre o Bressan e o Marcelo Oliveira, é impossível que o Grêmio, que a torcida não entre em pânico, porque não há mais condições desses 2 jogadores jogarem, especialmente quando jogam juntos.
Aí eu me pergunto assim, aí durante todo o tempo disseram, não, o Juninho Capixaba, indicado pelo Renato, foi por mim, ele foi indicado pelo Renato, aí ele joga 2 jogos, faz 2 gols, aí dizem que pelo lado dele... Só pra corrigir, 2 gols. 4 jogos, 2 Não, gols. mas não foram 4 completos. Não foram 4 completos. partidas e 2 gols. Não, tá bem. Bom, mas é olha, o Jael também não tem essa média. Pois bem, aí o Juninho Capixaba não pode jogar, porque não jogou, porque segundo o que se diz, o Marcelo Oliveira marca melhor. Não, ele não marca melhor faz muito tempo. Ele não ataca melhor faz muito tempo. Ou seja, aí o jogador faz 2 gols e não pode jogar por causa disso. O Marcelo Oliveira pode jogar 30 jogos, continua lá no plantel e vai jogar. Então essas escolhas do Renato têm que ser criticadas sim, porque parecem ser muito mais movidas por uma questão de que o Marcelo Oliveira é bom de grupo, é bom de vestiário, não interessa, não joga nada. O segundo gol que o Grêmio tomou, pelo amor de Deus, é gol de várzea. É gol de várzea. O Bressan cai no chão. Poderia ter atrasado o goleiro, poderia fazer qualquer coisa, dar uma rosca. É muito difícil assim. Então as escolhas não é perder para o Palmeiras. Perder para o Palmeiras não há nenhum problema. O Grêmio, acho que até é, Napoleão. Se o Palmeiras jogar... Eu acho que até é um Não, é mais complicado. Não, é aceitável. É mais aceitável. Pela situação, eu acho que são clássicos, Inter e Palmeiras, Então, Grêmio e Palmeiras, São Paulo. Então, tu perder, tu ganhar, e tu empatar... O mau resultado foi o Bahia. Agora, acho que pela situação, sim. E eu briguei aqui, sempre defendi. O Paulo Marcos foi... Não, o empate é um grande resultado. Não é. Se o Grêmio não chegar à final... ou não chegar ao título da Libertadores, é ruim sim. Não, olha aqui, se o Grêmio, só para encerrar aqui esse capítulo, se o Grêmio, o mau resultado foi, e se teria sido pior ainda, se nós não tivéssemos empatado nos descontos, foi contra o Bahia, porque se o Grêmio houvesse ganho do Bahia, nós teríamos mais 2 pontos hoje, e até uma derrota contra o Palmeiras, que já era um resultado aceitável, se tornaria mais aceitável ainda. É isso que eu quero dizer. E o que eu critico são as escolhas do Renato. Eu te entendendo. O Renato te deu, depois de 15 anos, te deu um título da Copa do Brasil. Peraí, Cadu, Não se fala mais do Renato. Não pode ter salvo-conduto para fazer o que quiser. Mas aí é um salvo-conduto para o resto da vida. O Renato é ídolo no Grêmio e jamais vai deixar de ser o maior ídolo do clube. Não se está discutindo a questão do ídolo Renato, se está discutindo algumas escolhas dele e algumas modificações que ele faz. Bom, mas não se pode discutir isso. Mas o Napoleão, até vou te dizer assim, pela fragilidade que estava o lado esquerdo do Grêmio, foi pouco. Porque o Palmeiras jogou ali, colocou o Dudu lá e jogou lá. O tempo inteiro. O Luiz Felipe sabia que a fragilidade ia ali, com o lado mais fraco era ali, e usou. E o meio-campo do Grêmio não é que nem diz o Napoleão. marcar. Aquele segundo gol que o Grêmio tomou é inadmissível. Inadmissível. Não tem condição de tomar um gol daquele. O Grêmio foi desfalcado, o Grêmio foi seis titulares. Mas nós estamos levando isso em consideração. Mas algumas escolhas dele, por exemplo... Só que o Palmeiras também foi desfalcado. Não, tudo bem. O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo inacreditável. Do Barbosa que, no e do meu Michael, entendimento, Não vamos entrar nessa linha, Napoleão. não. Até porque os clubes têm conseguido os efeitos suspensivos. Não sei se todos têm conseguido. O efeito suspensivo, tu pode entrar a qualquer momento. Né? E é importante dar um esclarecimento seguinte, meu amigo Paulo Marcos. Não é, conseguiu efeito suspensivo, nunca mais o cara vai cumprir a pena. Não, é que ele tem vai que ser justo. Claro, ele vai ser julgado novamente. Vai ser julgado novamente e aí ele pode ou não cumprir a pena. Pode diminuir a pena ou pode permanecer a pena. Pode permanecer. Só que assim, às vezes... O jogo decisivo pro Palmeiras era esse. Mas é uma situação... Quando aceitam um efeito suspensivo, quando o tribunal aceita... atacando isso. Quando o tribunal aceita o efeito suspensivo,
automaticamente a pena vai diminuir. Não necessariamente. Não é necessariamente, mas a maioria diminui. Tem chance, tem boa chance de diminuir. Não, há efeitos suspensivos que a própria lei já confere praticamente o efeito suspensivo. Me parece que é por algum número de jogos. Tu não tem essa preocupação com o teu técnico, né? Tu não tá tendo essa preocupação com o Odair, embora também o Odair, algumas aí ele errou, alguns jogos aí. Esse jogo, inclusive, se analisou que acabou acertando o time com a lesão do Potker, né? Mas não, o Odair não dá para criticar pela campanha, o que ele está fazendo e aonde ele chegou e aonde ele está levando ao Inter, né, Maurício? Boa noite, Cadu, meu amigo Paulo Matos, que prometeu, ó, pessoal do Copa Bola, sexta-feira, Paulo Matos vai estar com a gente lá no comercial. Vai ser atração? Vai ser lá no Copa Bola. Boa noite, JB. Vem. Napoleão. Na realidade, quando a gente falar de Renato e falar de Odair, a gente está falando 2 dos únicos 3 treinadores que não mudaram, cujo time não mudou treinador esse ano. Só tem 3. E o Odair, Renato. Tem 4. Mano Menezes. E o Mano Menezes. São 4. Se a gente voltar alguns meses, né, neste programa aqui, nosso Dois Toques, eu estaria falando alguma coisa parecida com o que eu vou falar e eu seria alvo de crítica dos nossos amigos de casa e do meu amigo apresentador aqui, o mediador, que não é mediador, não, ele é acusador, não media nada. Na verdade, o Odair tem feito um excelente trabalho, não preciso falar o trabalho dele, e realmente não tem motivo para criticá-lo. Algum erro de escalação, algum erro de escolha lá atrás em algum jogo, tu pode até mesmo, mas ele manteve sempre a estrutura do time e aquilo que mais se reclamava aqui, que o Internacional não tinha padrão de jogo, não tinha isso é indiscutível, Maurício. O Internacional não teve e não tinha padrão de jogo desde o tempo do Diego Aguirre. Não, mas só um pouquinho. Não, isso aí nunca se contestou. O mediador, deixa eu terminar. Eu dizia que padrão de jogo se adquire com o tempo. E o tempo chegou. O Internacional tem padrão de jogo, tem esquema definido, tem possibilidade de variações com o banco. E por isso que o Internacional hoje está nessa posição privilegiada. Mas isso só consegue com as vitórias, só com os resultados é que vão te dar. Senão não adianta. O Odair teve para ser demitido naquele Grenal do primeiro turno. Se não empata aquele Grenal no primeiro turno, que foi o divisor de águas, ele não estaria hoje. Não estaria aí hoje. É o ovo ou a galinha. O que vem primeiro? As vitórias ou o padrão de jogo são interligadas. As coisas acontecem com o tempo, vão se interligando. Vitórias, boas atuações e padrão de jogo. Cadu, para mim tu está redondamente enganado. Eu vou provar como tu estás redondamente enganado. Sabe por quê, Cadu? Excepcionalmente eu estou enganado. Tu te enganou uma vez quando tu achou que tu estava errado, tu não estava, né? Mas assim, Cadu, e é esse o caso. O Inter tinha padrão de jogo com o Argel. Tu podia não gostar. Mas o Inter jogava com o Argel sempre da mesma maneira, sempre com balão, sempre com a ligação direta. Não. Padrão de jogo. Olha o que tu falou. Padrão é uma coisa que acontece repetidamente. Tinha padrão. Tu podia não gostar, mas tinha. Se é padrão, bola na área, bico, levanta, bola na área, bico. Jeito de padrão. Padrão é o posicionamento, é a maneira, é o sistema que o time joga. Mas era isso. O Argel tinha o seu jeito de jogar. O padrão dele era balão, tá certo. O jeito de jogar do Argel era claro, nítido e cristalino. Aí tu vai dizer, mas não era um bom jeito. Não importa. O Cadu falou padrão. Padrão de jogo tinha. Mecânica de jogo, mas o que a gente vê? A gente vê que o que o Grêmio tem. O Grêmio sempre todo o sistema, todo o padrão de jogo, ele passa pelo resultado. Não tenha dúvida. Entendeu? E tu não adianta tu ter padrão e não ter resultado. Claro. Aí tu tem padrão com resultado, ou se tu não tiver padrão com resultado, é a mesma coisa. Tu fica numa ligação direta. Acho que eu estava assistindo agora Curitiba e CSA há pouco tempo. É só ligação direta.
Bom, mas não sei se terminou, estava 1-1, e hoje é o Curitiba do Paulo Pelaipe e do Odaí. Deixa eu fazer uma referência aqui, estou pedindo pro pessoal aqui na abertura, eu não fiz, até para compartilhar aí, né, o nosso Dois Toques, para você acompanhar o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV, que eu tenho dito, completamos aí no último dia 2, apenas 3 meses do ar com a nossa emissora. Então, vai compartilhando, compartilha aí para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV. Nós vamos saber das informações do Grêmio. Quem nos traz as informações do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira. Com Kahneman e Jeromel na zaga do Grêmio, não passa nem Wi-Fi. Isso falam para lá fora. Não, acho que deve passar alguma coisa, sim. Mas o problema começa quando algum deles não joga. Afinal, das 6 derrotas no Brasileirão, todas elas o Grêmio não teve ou Kahneman ou Jeromel, o que mostra o quanto o tricolor fica vulnerável quando tem que mudar a sua zaga. No último jogo contra o Palmeiras, Renato teve que usar seu zagueiro reserva, Bressan, que acabou falhando nos 2 gols sofridos. Eu vou falar, o Bressan hoje foi infeliz no gol, mas quem não falha? O Bressan já nos ajudou bastante, já entrou em partidas dificílimas pela Libertadores, pela Copa do Brasil e deu resultado positivo. Então eu sou um treinador que não é porque um jogador de repente falha num lance, esse jogador comigo está descartado. De maneira alguma. Tá aí, ó. Claro, se tu tem a qualidade dessa zaga, que é considerada uma das melhores zagas do Brasil e até o último domingo era a defesa menos vazada do campeonato, olha. Mas a gente viu ali, o Renato não quer outro zagueiro. Diz que não dava para contratar. Mas aí... Só que tu vai ver, desculpa, Napoleão, porque a informação é a prioridade do VT. As 6 vitórias do Grêmio, nas 6 vitórias do Grêmio, ou não tinha Kahneman ou não tinha o Jeromel. Os dois não atuaram juntos. Quando atuaram juntos, Kahneman e Jeromel, o Grêmio não perdeu no Brasileiro. Mas é que é o seguinte, eu também, se sou técnico hoje, faltando tão poucos jogos para terminar o ano, faltando 9 jogos, mais 4 da Libertadores, ou 2, também, como é que eu vou trazer um zagueiro agora? Não vai nem jogar. Não é isso. O que eu discuto é o erro, vamos dizer assim, no meu entendimento, e eu tenho certeza que é de enorme parcela da torcida do Grêmio, é que esses dois jogadores juntos, não podem jogar de maneira alguma. E aí, você traz jogadores, outros, e não jogam, continuam jogando os mesmos. O erro é contumaz, não é um erro. Botou hoje, o Bressan já teve jogos, já houve jogos que o Bressan não falhou. Claro, ele joga, vai lá, joga, não falhou. Mas se tu coloca a média do Bressan é um jogador que deixa a torcida apavorada, os seus colegas jogadores apavorados, porque ele é um jogador que parece estar sendo nervoso, sempre atabalhoado. Ele é menos jogador que o Grêmio. Menos. Ele não favorece nada. É isso. E as escolhas são sempre as mesmas. Ele se mantém no plantel e joga. Mas isso é questão de convicção, né, Napoleão? Isso é convicção do treinador. Mas eu espero, sinceramente, essa direção do Grêmio, que tanto acerta, que praticamente só acerta. Então tu não quer o Renato ano que vem, então? Não seria. Então tu não quer o Renato ano que vem, então? Olha, sinceramente, eu não teria essa convicção de não querer o Renato. Não teria. Não teria convicção, não. Agora, eu ficaria com o Renato. Renato, sob algumas condições. Esse jogador não vai ficar no plantel, esse não vai ficar. Não, tá pedindo demais. Não, mas aí não. Aí tá pedindo demais. Não, mas é simples assim. Ele decidiu o Renato. Porque o clube tem que estar acima de eventuais desejos do técnico. Assim me parece. O que nós vimos no domingo passado, olha, foi constrangedor. Mas pela uma circunstância, Napoleão, pela uma situação. Não tem circunstância. O Grêmio tinha 6 titulares contra uma equipe que, olha... Tu estás confundindo resultado com escolhas do técnico. Eu não estou confundindo o resultado. O resultado eu já disse que era plenamente aceitável nas condições. Então tu quer dizer que o Renato
tá escolhendo pela bruxaria dele. Vem cá, o técnico do Internacional, que eu nem de longe vou comparar com o Renato, porque e isso também não vem nenhuma crítica ao técnico do Internacional, pode chegar lá tranquilamente, é um técnico muito mais novo que o Renato, mas o técnico do Internacional foi bombardeado a semana inteira, porque perdeu lá pro Sport, foi ou não foi? O Renato comete erros e não pode, ninguém pode falar. Bom, tá bom, então não se fala. Desculpa, a gente vai ficar andando em círculo aqui no programa, porque desde que nós começamos o programa, nós estamos falando mal do Renato Portaluppi. Não, quem tá falando é o Napoleão. Não. Quem tá falando é o Nós não. Eu fiz um comentário pessoal e conversa com... Tá bom, mas a pauta do programa não é minha. Mas foi perguntado pelo Renato. Eu te perguntei porque tu é um crítico. Tu é um crítico sempre. Mas eu me permito criticar o Renato também. Qual é o problema? Eu não sou inimigo do Renato. Aliás, nem o conheço pessoalmente. Então tá. Mas tu entendeu? Eu só queria entender o seguinte. Pô, tem 24 minutos de programa. Eu daqui a um pouco vou achar que o Grêmio tá eliminado da Libertadores, que o Grêmio não disputa mais nada, tu vai achar que isso? não levantou mais nenhum caráter. Mas por que tu vai achar isso? Há 24 minutos falando mal do Mas para só um pouquinho, eu acho que o Grêmio tem plenas condições, inclusive, de passar pelo River. E se passar pelo River, eu ouso dizer que será campeão. Eu ouso dizer que será campeão. Com Boca na final? Eu ouso dizer. Boca não é o mesmo, hein? Boca não é o mesmo. E outra coisa. Tu não pensa que nós vamos chegar lá? Mas só aquela tradição, aquela camisa. E até duvido que passe pelo Palmeiras. Ô, Paulo, tudo bem, pode não passar, pode ser o Palmeiras. Mas não é o Boca que nos ganhou aqui de 3, com o Riquelme, coisa parecida. Tudo bem. E que o Mano também cometeu erros. O Boca se acovardou no Mineirão para jogar contra o Cruzeiro? Isso. Olha só, Paulo. Ouso dizer. Vamos lá, peraí. Não é mais o mesmo Boca de 2007? Beleza, isso não quer dizer, eu não tô dizendo que tu falou isso, mas não quer dizer que isso que vai ser barbada. E que por isso não dá pra dizer que ouso dizer que passou pelo River é campeão. Não, vamos devagar. Tá bom, mas eu posso. Vamos devagar. Mas também posso errar. Não, porque tem Palmeiras e Boca do lado de lá também. Que tem Palmeiras e Boca. E o Palmeiras aqui... E é mais complicado de ficar o Palmeiras, porque o último jogo, o decisivo é lá. É lá. Exatamente. Time titular com time titular, quem tem mais time? Grêmio ou Palmeiras? Igual. Eu não faço nenhum... Agora, se tu fizer uma pergunta diferente, plantel, quem é que tem melhor? O Palmeiras, ok. Evidente que eu... Trocaria o centroavante. O meu desejo, eu acho que de todos nós aqui, né? Tirando o gremista e colorado, mas o desejo é o Inter tetracampeão brasileiro e o Grêmio tetracampeão da Libertadores. Mas isso é um desejo. Agora, afirmar desses 4 times aí... Mas como que não pode ganhar? Eu só estou dizendo. Não, poder pode. O time mais difícil. Para mim, o time mais difícil é o River. Eu vi jogar o River algumas vezes. Principalmente. E vai muita preocupação. Por isso que foi essa informação aí da volta aí do Everton, do Ramiro voltarem aos treinamentos, significa. E eu acredito que o Grêmio vai ter sim. O Luan ontem passou por essa situação aí da Aquele jogo tem um médico do Grêmio atualizando a situação. O grau da lesão do Everton? Era grau 2 na coxa direita. É grave. E já curou? Ele já voltou hoje. Voltou hoje. Treinar, correr e tal. O cara pra estar treinando tem que estar curado. Não é treinando. O Groi, por exemplo, vou dar o boletim médico do Grêmio. O Groi hoje participou do treinamento, mas assim, ele tava com o Henrique Valente, que é o fisioterapeuta do lado. Então o Henrique diz, isso aqui tu faz, isso aqui tu não faz. Sim. Então não é um voltar a treinar também. Mas como tem até a próxima terça, eles estão. Só que, Cadu, eu quero até... O treinamento dele vai ser e campo e também o repouso, né? Porque ele vai, inclusive, ele tomar uma medicação que ele tem que até que é risco, com uma antecedência em função até uma lesão, um antidoping. Uma lesão grau 2 é risco. É corticoide. Sim, mas essa medicação é com corticoide. É com corticoide. Sim. Então é uma lesão que ele não tem que ter o cuidado em relação também. O Everton, tu diz. O Everton. E tem o Luan. O médico Não, é o Luan. O médico do Grêmio, Marcos Dornelles, fala sobre isso também. Então, ele atualizou a situação do Luan. Então vamos acompanhar aí a palavra do médico. Como todo mundo acompanhou durante a partida do jogo do Palmeiras, né? Ele saiu de campo com uma dor na região plantar do pé. E a gente tão pronto já avaliou ele e fizemos uma imagem também para confirmar a lesão.
e ele realmente fez uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé. E imediatamente a gente já começou o tratamento após o jogo mesmo contra o Palmeiras. E o tempo de parada dele a gente não vai tratar dia a dia, como a gente vem fazendo, como a gente já vem falando dos outros nossos atletas. A evolução do quadro clínico durante a semana, e a gente vai reavaliando no dia a dia para ver quando que ele vai ter condições de retornar ao gramado. Bom, esse é o famoso esporão, né? Exatamente. É o famoso esporão, né, o Paulo Matos? Para quem não é atleta, é esporão. Esporão não é. Atleta deve ter que ser o nome técnico. Mas não é no calcanhar. Esporão é calcanhar. Não, mas é um pouquinho mais à frente. É no meio do pé. É na curva do pé, é plantar. Não, mas eu A inflamação do pé é um Inflamação esporão, plantar, né? Eu ouvi um médico falando. É um esporão. É na planta do pé, bem na curva. Bem na curva. E que esse seria o tendão mais forte do corpo humano e mesmo assim tá dando problema ali. Como disse o médico Márcio Dornelles, ele rompeu. Agora, o que chama atenção, né, é que vários jogadores do Grêmio tiveram essa mesma lesão, né? Se fala, até se comenta que a questão do gramado, do CT, o Ramiro já teve essa lesão. O Grêmio fez um estudo para saber sobre essa situação, para ver o que poderia estar acontecendo no gramado, porque ele poderia ser um gramado muito duro, tá? E aí ele poderia não ter absorver o impacto dos jogadores no CT ali, mas não encontrou nada. Porque tá tudo okay. Vamos deixar bem claro, isso não é uma lesão muito comum, né? Não é comum, não. Isso aí é mais para quem joga em grama sintética, né? E aí se questionou essa questão do gramado lá do CT. Um salão no parquê, né? No tabuão. Mas lá não é grama sintética. Não é grama sintética, mas passou a se questionar a questão do gramado, do piso lá do CT. Piso duro, né? Porque não é uma lesão comum aí, para que vários jogadores tiveram esse tipo de lesão, né? Nossos 2 toques para a Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa Pneus. Como essa semana tem uma grande promoção. Passe lá então e o pneu não está legal, o pneu está desgastado, está ficando careca. Passe lá e aproveite as promoções, faça a revisão do seu carro e também troque os seus pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Nossos 2 toques também para ADD Esportes Internacional, que é um novo participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria no esporte, marketing esportivo e criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Competência e confiança, transparência é com ADD Internacional. Vamos para um rápido, falando internacional, não tem nada a ver com a ADD, né? É o time, é o clube. Vamos para um rápido intervalo e voltamos depois falando exatamente do Internacional, que tem o foco aí no Campeonato Brasileiro, aquela questão da Alessandro, que voltou e foi fundamental nessa vitória contra o São Paulo. Merece ser titular? Depois do intervalo. 20h35, estamos voltando com o nosso 2 toques dessa terça-feira, hoje com o Maurício Silva, Paulo Matos, Ronaldo Napoleão e JB João Batista Filho. Os nossos meios de comunicação, pelos canais 24 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. É importante que você vá compartilhando aí com seus amigos, compartilhe. Quanto mais gente compartilhar, mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, que estamos aí, completamos no último dia 2, apenas 3 meses no ar. E o WhatsApp também pelo número 998-15-9990, 998-15-9990. Nossos 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. É só você acessar o site e comprar pela Tubolândia. Pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também a possibilidade de comprar na loja, que fica na Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidol. A Baidol você tem tudo na linha automotiva. E aí 2 endereços. Também tem o site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a possibilidade também. 2 lojas em Porto Alegre. Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro ali, um showroom espetacular, com atendimento do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR, com atendimento do Pedro. Nossos 2 toques também para a Multissom. Bom, a Multissom tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
promoções que você sempre encontra em qualquer loja da Multissom, que tem sempre uma bem pertinho de você, comprando e pagando no Crédito Fácil da Multissom, 15 vezes no Crédito Fácil da Multissom. Internacional é briga mesmo por um Palmeiras e Flamengo por esse título, né, o Mauri? Acho que fica por aí, né? Acho que o São Paulo vem aí 5 jogos sem vitória. O Grêmio tem o foco aí, tá? Quantos pontos agora a diferença do... 8. Então aí já vai mesmo, vai focar. O Grêmio sempre deu... Tu admite que são só os 3, Cadu? Eu acho que sim. Então faz o seguinte, joga na tela aí os próximos confrontos de Inter, Palmeiras e Flamengo. Mas antes disso, antes de jogar na tela aí, vamos acompanhar a reportagem do Giovani de Oliveira sobre essa questão que não termina, a titularidade do D'Alessandro. Ele deve ser ou não titular? No final do Brasileirão, é a hora para a volta de D'Alessandro? O meia era titular absoluto até a 4ª rodada, quando o Inter perdeu para o Flamengo. Resultado que deixou o time em 13º. O desempenho na largada não foi bom. 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Na seguinte, Odair perdeu o meia lesionado e o rendimento melhorou. Um turno depois, o Colorado venceu o Flamengo e assumiu a ponta da tabela, posição mantida com a vitória no Grenal. Mas, nos jogos seguintes, uma queda. 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Mesmo desempenho lá do começo do campeonato. O detalhe é que a única vez em que saiu com os 3 pontos no período foi contra o Vitória. Coincidência ou não, na vez em que Dali saiu jogando. O ídolo também iniciou a partida contra o São Paulo, e foi ele quem tocou para Victor Cuesta escorar para Damião no gol da virada colorada. Com o argentino em campo, o Inter ganhou e jogou bem. Talvez tenha sido, no retorno, a nossa melhor atuação. Mesmo com um bom desempenho recente, não dá para afirmar que D'Alessandro estará em campo contra o Santos. Perguntado sobre a titularidade do argentino, Odair Hellmann fez mistério. Nós temos a semana para pensar e trabalhar, a gente vai pensar com calma. O D'Alessandro está conseguindo jogar muito bem e como todos os jogadores do grupo, da equipe, então certamente a gente vai pensar com muita tranquilidade durante a semana, até para não passar. Se eu te dar essa informação aí, eu passo a informação pro Cuca, que é um grande treinador, que haja um jogo decisivo, difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. A lesão do Potker, sair do Potker no jogo contra o São Paulo... Tem treinador que dizia que lesão em cartão ajeita time, cara. O Internacional... Pô, pode usar isso aí pro Renato, rapaz. Não, tem uns que nunca se lesionam. É verdade, isso é verdade. Jogador ruim não se lesiona. E pra informar, o Potker confirmou 15 dias a lesão física. Pela infelicidade do Potker, ajeitou o Internacional. Porque o Internacional ele joga num sistema que ele precisa de um ponto de referência. E não, se tu vê, até a entrada do Damião, a bola passava ali e o Inter não... sim, o tinha dificuldade. Arrumou de que maneira? Porque ele botou o D'Alessandro centralizado, é onde o D'Alessandro tem que jogar hoje, né? Pela idade, pela capacidade física e tal. E o que acabou acontecendo? O Patrick voltou para onde ele é fundamental. Para onde ele tem isso, exatamente. Onde ele tem força, onde ele é fundamental para o Internacional. Aí começou a aparecer o quê? Começou a rodar. Eles começaram a rodar o Nico, o Patrick, porque na realidade o Internacional joga tipo um losango no meio-campo. Porque sempre sai o Patrick, sai o Edenilson e fica só postado o Dourado. E ele faz uma rotatividade muito grande. E essa rotatividade fazia o Potker ver muito atrás. Quando chegava lá na frente, chegava sem força. Apesar de ele ter força e velocidade, ele não estava sendo produtivo. Ele tentava fazer mais do que ele podia fazer. E com o Damião, não. O Damião ficou postado lá e começou a bola aérea. O Internacional procurou e estava passando ali, ninguém estava aproveitando. E um homem, um ponto de referência, com a qualidade que ele tem, que ali ele tem qualidade para botar para dentro. Pois é, mas isso não dá para entender aí, porque a tendência era usar o Potker como esse jogador de referência, mas ele sempre joga lateralizado. Mas o Potker jogou como... Ele nem foi um jogador de referência. Na Ponte Preta,
trazia o adversário para trás e jogava em velocidade no Potker na frente. Mas aí era um time que, claro, era um time que sempre saía no contra-ataque, era só time contra-ataque. E o Potker, se ele ficar como ponto de referência, ele vai morrer de fome, cara. Não vai fazer gol. Mas jogar na Ponte Preta, ele jogava mais centralizado. Não era referência. Mais centralizado. Ele não fazia só o corredor. Não, ele jogava centralizado, no meio dos dois zagueiros, mas em contra-ataques. Se tu pegar os gols do Potker na Ponte Preta, dificilmente ele fazia gol dentro da centralizado ali como ponto de referência dentro da área. Não era referência mesmo. Isso é muito claro. A capacidade do Alessandro, tecnicamente, não se discute. Ele é o jogador, tecnicamente, o melhor jogador do Internacional. Não tem capacidade de jogar 90 minutos? Bom, o Grêmio fez isso, o Renato fez isso antes da lesão com o Douglas. Ele achou uma maneira de jogar. Disse que o D'Alessandro não consegue correr uma vez. Eu não sei se são os jogos que eu vejo. O D'Alessandro corre o jogo inteiro. O jogo inteiro não tem nenhum problema. Quando chegou uma hora que era quarta e domingo, ele estava cansado. Porque ele é um jogador de muita intensidade. Ele é um jogador de muita intensidade. E ele não tem mais aquela capacidade de buscar a bola aqui atrás ou jogar lá na lateral. Ele tem que jogar exatamente como ele fez. Mas foi feito pifando. Mas foi feito uma análise. Foi feita uma análise sobre o D'Alessandro no início ruim do Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas o time era ruim? Não. Eu sempre defendi. O time não tinha identidade de colocar a culpa no cara. Eu defendi. Aí ele era o principal jogador, ele tinha que resolver, a cobrança caía toda em cima dele. Lógico. E ele foi profissional e aguentou no osso. E depois acabou saindo por lesão, suspensão, ficou. E essa história que o D'Alessandro reclama, que é um líder negativo, muito pelo contrário, né? O Cadu, e ao contrário do que se disse no pós-jogo, eu acho que até nessa noite se falou, que ele jogou mais parado, mas não, ele correu que nem um louco. Correu muito. Correu para todos os lados. Mas jogou mais centralizado. Ele é um jogador que vinha buscar a bola lateral, um jogador que vinha buscar a bola aqui atrás. E um outro fator muito importante, o Internacional não ficou lento com ele, não. Não, ele nesse último jogo, o D'Alessandro jogou quase que como um volante que não marca, quase que como na Europa se chamaria isso de regista, como se fosse o Pirlo. Só que o Pirlo lá atrás era um primeiro volante, o cara que pegava a bola e saía distribuindo o jogo. O D'Alessandro foi esse cara, mas com os volantes, e ele vinha ali por trás, o Patrick subiu e o D'Alessandro veio para trás, começando a cartear o jogo. É aí que ele tem começando a cartear trás para frente. Eu não. Se deixar o D'Alessandro lá na frente, para dar a bola para ele pegar a bola de costas, ele não é o mesmo jogador. Ele é um jogador. O Douglas jogou assim no Grêmio. Quem joga adiantado tem que saber jogar de costas. O Douglas não jogou de costas. Não jogava de costas, mas não joga de costas. O Douglas não tem a mesma característica do D'Alessandro. Não tem. Não, tudo bem. É que eu acho que pela idade dele, tu pode adiantar. Mas o D'Alessandro ele tem que ficar pifando os atacantes. Claro, mas é de trás para frente. E aí ele tem o discordinho de trás para frente, mas naquela intermediária. Não como ele tinha capacidade de ele vir buscar a bola aqui atrás, buscar a bola lateral. Corre 30 metros. E ficar naquela zona, exatamente. Vamos até a redação, porque com a Fabiane Flores, que é logo após o nosso Dois Toques, vem sempre aí o jornal da RDC. A Fabiane está lá exatamente para nos trazer as manchetes que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, o Jornal da RDC começa às 10 horas da noite, mas eu trouxe já alguns assuntos aqui para adiantar para vocês que o jornal hoje está bem interessante. Olha só, um aparelho com uma nova tecnologia permite a realização de exames radiológicos com uma baixa emissão de radiação ao paciente. Olha que interessante. Todos os detalhes, é claro, no Jornal da RDC. Um outro assunto é um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que está projetando a erradicação da fome no Brasil até o ano de 2030. Então não perca tudo isso e muito mais hoje no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite aqui na RDC TV. É contigo aí no estúdio, Cadu. Ok, obrigado, Fabiano. Não dá para perder mesmo. Imperdível o nosso Jornal da RDC com todas essas informações, essas e muito mais. E logo na sequência também o nosso Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para Banrisul, é o Banco dos Gaúchos, né? Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Quem é cliente, você tem a possibilidade de ter
o aplicativo do Banrisul. Então, baixe o aplicativo porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é cliente, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari, né? Todos os produtos de qualidade com preço que você encontra no Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois então para ver essa tabela dos jogos aí, né? Esses 3 times que estão na ponta do Campeonato Brasileiro e hoje, teoricamente, são quem brigam pelo título, né? Palmeiras, Internacional e o Flamengo. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta terça-feira, 21 horas e 50 minutos. Você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, aí para as principais cidades do estado, para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Nosso 2 toques para Village Serviços Contábeis, e aí você acessa o site lá da Village, torna um cliente da Village. Também para o Grupo Hospecir, que é todos os ramos de seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, está na Série C do Campeonato Brasileiro próximo ano e está aí reformulando a grama sintética lá do São José, que vem com tudo aí na Série C do Campeonato Brasileiro. E também para a micropigmentação, que é com Priscila Santarém, espaço de beleza especializado aí, facial, né? Em diversos procedimentos que você tem lá com a Priscila Santarém. Tome nota do número aí, ó, 999661410, 999661410. Você pode conferir as fotos até através do Instagram da Priscila, que é @Priscila_Santarém. Então confira aí as fotos no Instagram da Priscila Santarém. Bom, a gente falou nos jogos aí de Grêmio Internacional e Flamengo, que são os times hoje, momentaneamente, que estão aí, né, mais perto do título brasileiro. Vamos dar uma conferida nos jogos aí, vamos primeiro começar com a tabela do Inter. Olha aí, Mauri, olha os jogos do Inter aí. Posso falar aqui, Cadu? Confere aí. Aqui, ó, tem o Santos em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, América Mineiro, Beira-Rio, Botafogo no Rio, Atlético Mineiro, Beira-Rio e Paraná fora de casa. Esta é a tabela do Inter. Fluminense em casa antes. Isso aí. Isso aí. Erro meu aqui. Tabela de campeão. Pois é, rapaz. Coloquei no meu sistema aqui, deu 20 pontos. Teu sistema mental, tu diz? Bom, a direção do Inter foi bem clara, né? A direção do Inter foi bem clara. O Melo disse assim, o Inter tem que ganhar todos os jogos do Beira-Rio, buscar mais 2 vitórias fora aí para ser campeão brasileiro. E dá certo, essa projeção dá certo. A questão é o Internacional. A questão é quando o Inter encontra os pequenos, o Inter se entrega. Mas o único pequeno que tem esse jogo com o Vasco lá que tá morto, tem o Botafogo, tem o Paraná, tem o América e tem o Ceará. É que o Ceará eu já confundo. Ceará é um jogo difícil. Muito difícil. Vamos lá, vamos ver do Flamengo, vamos ver do Flamengo. Quer deixar o do Palmeiras para depois? Aí, ó. Vamos aí, lá. ó, o Flamengo, tá? O Flamengo tem Paraná, Palmeiras, 2 clássicos. São Paulo, o Paraná fora. Esse tá vencido. Palmeiras em casa, São Paulo fora. São Paulo fora, difícil. Pesada essa aí. Botafogo fora, Santos em casa, Sport lá na Ilha do Retiro, o Grêmio em casa, esse o Flamengo já ganhou, o Cruzeiro fora e o Atlético Paranaense em casa, na última rodada. Essa tabela é pesada. O Grêmio já ganhou, não entendi. Por que o Flamengo já ganhou? Porque tu acha que o Grêmio não vai entregar pro Flamengo. Não existe isso, Flamengo. Tem gente que. Tem gente, Napoleão, tem gente que diz que o Grêmio já entregou esse jogo exatamente pro Palmeiras. Eu só espero que agora que o Dr. Márcio Bolsonaro saiu. Eu só espero que agora que o Dr. Márcio Bolsonaro saiu do Grêmio. Olha o Palmeiras aí, ó. Depois eu conto essa história, tá? Ceará em casa. Do Palmeiras. Ceará em casa, jogo difícil. Flamengo no Rio de Janeiro. Que jogo difícil. Ceará em casa. Para. Ceará tá difícil. Santos em casa. Atlético Mineiro fora, Fluminense. A tabela mais fácil, né? São Paulo, né? Em São Paulo, Paraná fora de casa, América Mineiro em casa, Vasco dentro de fora lá no Rio, Vasco lá no Rio e Vitória
na arena do Palmeiras. Só tem 3 jogos aí que ele pode perder ponto. Só tem 3 jogos aí. É o Flamengo, o Santos, que é um clássico, e o Atlético Mineiro. O resto, meu, pode contar ponto pro Palmeiras. Pode contar ponto. Pode contar ponto. A melhor tabela é do Palmeiras. Não, o Ceará é difícil. Olha aqui, deixa eu fazer pelo menos alguma na nossos internautas. O Márcio Martins, seguinte, Marcelo Oliveira é preguiçoso, o Bressan é atrapalhado, ainda fico com o Bressan pela entrega. O Luciano Carmo, boa noite, pessoal. O Renato às vezes morre abraçado com suas convicções e teimosia. Aí paga o pato. O Diego, o Grêmio para o ano que vem tem que fazer uma renovação. Bressan, Marinho, André, Marcelo Oliveira, todos fora. O Marcos Var, boa noite, Cadu. Vocês acham que o Grêmio se preocupou demais em reforçar o ataque e esqueceu dos outros setores? Pode ser. O Diogo Michel, o Inter com o Argel realmente tinha padrão de jogo. Era o Paulão dando balão para frente e não tinha meio campo. Né? Paulo JB. Ele diz mais. Tinha padrão de jogo. Tá bom. Tu não gostava, era ruim, era feio, não é o futebol que eu quero, mas o que eu quero dizer é que padrão é uma coisa que se repete sempre. O Inter com o Argel se repetia sempre, era sempre do mesmo jeito. Mais um aqui, ó. Não é só o Bressan, a proteção da zaga, por que dispensar o Jailson? Vamos lá, que aqui isso é importante. Essa informação escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Não é só o Bressan, a proteção da zaga, porque dispensaram o Jailson. Agora acho que estão fazendo por falta aí de proteção à zaga. Isso é verdade. Uma grande zaga tem que ter grandes protetores. É verdade, porque não há nenhuma cobertura para os laterais. Mas é o problema do técnico. Não. O Jackson, vamos lá, Jackson, muito bom esse programa. O Rubem, melhor jogador do Inter, Dali. Né? E diz assim, o time é fraco, ele que acaba sendo o principal jogador. Mais um aqui, o Fraga. Bem isso, Cadu, nós não nos iludamos. Pega os pequenos e perde, é triste. Mas um Palmeiras campeão não tem jeito. Tudo indica que o Palmeiras só pode perder para o Inter pode perder esse campeonato para ele mesmo, porque não ter conseguido fazer frente aos pequenos. Meu caro mediador, meu caro apresentador, viu que eu não fiquei sozinho, hein? Não fiquei sozinho. Mas aí teve até um candidato que queria tirar as estátuas da liberdade do país e ganhou voto. Todo mundo tem ponto final, apoiadores. Ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria, mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Eu vou para lá. E hoje é terça, quarta e quinta, domingo as promoções do Barranquinho. Então você escolhe Barranquinho, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá com o meu Kia da São Moda. Tem 2 endereços, na Avenida Ipiranga, 8113, lá tem Kia e Telefã. Você escolhe a marca, está super bem como qualquer uma delas. Na Ceará, a nova revenda Kia, na Avenida Ceará, 370. Agora, se vai tomar balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, aí é de teletaxi. Aí o número 32 26 19 19, segurança que ele leva e que ele traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. Na sequência, vem nosso jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Continue aqui com a nossa programação da RDC TV. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.